Olá, gente! Tio Misa na área! O episódio de hoje é Sistema Imunológico Humano. E aí, você sabe o que é? Olha, gente, toda vez que se falar de sistema imunológico, ou sistema imune, ou sistema imunitário, você precisa estar ligado que imunológico tem a ver com defesa. Vai ser aquele sistema que vai ser responsável pela defesa do organismo contra os agentes infecciosos. Mas quem são esses agentes infecciosos? Ele pode ser uma bactéria, ele pode ser alguma toxina, ele pode ser um vírus. Então, baseado nisso, o nosso organismo, eles vão ter 3 linhas de defesa, certo? Que a gente vai estudando aqui paulatinamente. A primeira linha de defesa, gente, será o quê? A pele. A pele é a primeira linha de defesa, certo? Já pensou se não tivéssemos a pele para ter a epiderme, a derme, né? Ele funciona como uma barreira. A segunda linha de defesa, não sei se vocês sabem, são as mucosas. A gente tem a mucosa da boca, do nariz, né? Do olfato aqui, as narinas. A gente tem, o que mais? Qual é a outra? A gente tem também, falha nossa, gente. Isso ainda é a primeira defesa, que é a pele e a mucosa. Ainda bem que o tio Misa corrigiu a tempo, certo? Então, ó, a primeira linha de defesa é a pele e a mucosa, certo? Essa primeira linha é que são responsáveis por bloquear alguns invasores. A segunda linha será as substâncias químicas. Você pode perguntar, substâncias químicas? Quais são essas substâncias químicas? E tem algumas células também, certo, gente? Que são responsáveis por fagocitar, por englobar partículas estranhas, né? Células invasoras, né? Ou seres invasores. Então, essas substâncias químicas é a lágrima, o HCl, certo? Então, a gente tem que ficar ligado. E as células são os mastócitos, os eosinófilos, certo? Essas são células, certo? Que são responsáveis pela defesa do organismo. E o terceiro ponto, a gente vai falar agora no decorrer aí de nosso episódio Sistema Imunológico Humano. Tudo bem, gente? Então, tio Misa e você, tudo a ver. Vamos lá. Então, tá mostrando o que aí agora, hein, gente? A gente vai primeiro o conceito. Eu já disse a ti que o sistema imunológico é o quê? Isso tem que ficar claro para ti. É sistema imune ou sistema imunitário. Então, vamos lá, na tela. Chamado de sistema imune ou imunitário, é formado por uma grande quantidade de células e moléculas responsáveis por reconhecer um antígeno e desencadear uma resposta efetora diante desse estímulo. Olha, gente, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? Quando a gente estuda lá em tecido sanguíneo, que a gente vê as células sanguíneas, né? Então, os glóbulos brancos, eles são chamados de leucócitos. Eles são produzidos, gente, sabe aonde? Na medula óssea vermelha. E essa medula, ela se encontra dentro dos ossos. Ok? Então, você não pode esquecer disso, ok? Os leucócitos, eles são produzidos aonde? Na medula óssea vermelha. Mas segue aí. Essas células e moléculas destroem ou inativam o antígeno e, portanto, são fundamentais para garantir a defesa do corpo contra infecções e tumores, certo? Então, lembre-se que o antígeno é uma substância estranha, é um corpo estranho, certo? Que tenta entrar no teu organismo de alguma maneira e vai provocar algumas reações, certo? Então, o teu sistema imunológico, ele vai tentar bloquear, ok? Então, segue aí. Além das células livres, o sistema imunológico possui estruturas individualizadas, tais como linfonodos e baço, ok? Estruturas envolvidas na resposta imunológica. O que é isso? Então, eu tenho células e tenho órgãos linfonoides. Essas estruturas que estão envolvidas aí nessa resposta imunológica. Então, células. Muitas células e substâncias, por elas secretadas, participam da resposta imune do organismo, como as células dendríticas, macrófagos
neutrófilos, células natural killer, mastócitos, basófilos, eosinófilos e linfócitos. Ok? Essas são as células aí, gente. Essas células, algumas delas, que é o macrófago, ela é uma célula logo que vai logo em cima do invasor, tentando fagocitar, né? Englobar ela, semelhante a uma bactéria. Então, ela se joga para cima do corpo invasor, do ser invasor, e tenta fagocitar ela, ok? Então, esses órgãos linfonoides, né? Esses órgãos recebem essa denominação porque são responsáveis pela produção, crescimento e desenvolvimento dos linfócitos. São exemplos de órgãos linfóides, a medula óssea, o timo, as amígdalas, linfonodos, baço, entre outros. Toma nota, gente, não esquece. Parece ser simples, mas não é. Precisamos ter um conhecimento muito profundo em relação ao sistema imunológico, até porque estamos no ano de 2020, certo? E sem vacina ainda do coronavírus, certo? Então a gente precisa ter um entendimento sobre o sistema imunológico, o sistema imune, ok? Então segue slide. Imunidade inata e imunidade adaptativa, certo, gente? A imunidade inata é aquela não específica e adaptativa específica. Então vamos lá, vamos definir imunidade inata. Como é aquela que gera uma resposta rápida a determinados estímulos. Esse tipo de imunidade não é dependente de um contato anterior com agentes agressores e também não se altera após o contato. Ok, gente? Como eu disse, né? Aquela primeira linha de defesa que é o quê? A pele e a mucosa, ok? Que é uma imunidade, certo? Inata, ok? Não específica. Então vamos seguir. Os principais mecanismos da imunidade inata são a fagocitose, a liberação de mediadores inflamatórios e a ativação de algumas proteínas. Os macrófagos e neutrófilos são exemplos de estruturas que garantem essa defesa. Olha, gente, os anticorpos são proteínas. E as imuglobulinas, elas são tudo que tem ina no final, pepsina, certo? Queratina. Então, todas essas são proteínas. Então, os anticorpos, eles também são chamados de imunoglobulinas. Quase que não sai o nome, né? Mas, enfim, conseguindo compreender qualquer dúvida, gente, no comentário. Tilmise e você, tudo a ver, ok? A resposta imune adaptativa, por sua vez, é aquela que depende da ativação de células especializadas, principalmente os linfócitos. Ok, gente? Aqui já está o teu anticorpo, né? Que é o sistema de defesa. Lembra-se que é produzido aonde? Na medula óssea vermelha. Ok? Esse tipo de resposta imune apresenta como características a especificidade do reconhecimento, capacidade de memória e resposta especializada. Quando você se vacina contra um determinado tipo de vacina, né, o seu organismo ele reconhece, né, a poliomielite, a questão da vacina da gripe. Certo? Essa vacina da poliomielite e da vacina da gripe não tem vacina para AIDS. Então, são vírus. Mas são coisas... O seu organismo ele não reconhece ainda, não tem um mecanismo de defesa ainda apropriado, feita a questão do coronavírus, né? Então, é por aí, ainda é específico, é adaptativo, né? O sistema imunológico, essa resposta imunoadaptativa, ela, com o passar do tempo, ela se acomoda no seu organismo. Então, quando você toma a vacina, você está imunizado para o resto da vida. Você não pega mais a doença. Ok? Isso tem que ficar claro para ti. Esse tipo de resposta imune apresenta como características a especificidade do reconhecimento, capacidade de memória e resposta especializada. Ok, gente? Conseguindo compreender o que Tilmisa está querendo falar diretamente para você que está assistindo o episódio de Sistema Imunológico Humano, dá logo um misa like aí, viu, gente? Se esse episódio está sendo, está contribuindo para o teu aprendizado e para o teu conhecimento, dá logo um misa like aí, ok? Então segue slide. O que a gente pode falar mais? Anticorpos, né?
Como eu já disse, quando se fala em sistema imunológico, você tem que pensar logo que o anticorpo, gente, é um soldado de defesa, são proteínas de defesa. Certo? Eles vão tentar bloquear aquele antígeno, né, de alguma maneira, né, com algumas reações químicas, certo? E que eles são produzidos aonde? Na medula óssea vermelha, não esquece. Então, os linfócitos B maduros, né, plasmócitos, são responsáveis pela produção de anticorpos que são sintetizados apenas após a exposição ao antígeno. Resposta imune adaptativa. O linfócito B, né, é um tipo de leucócito que é produzido também aonde, gente? Aonde? Na medula óssea vermelha. Né? Ele é maturado lá, ele vai ser produzido e ele sofre maturação na mesma, na própria medula óssea, ok? Você não esquece disso. Os anticorpos compreendem uma classe de proteínas globulares chamadas de imunoglobulinas. Imunoglobulinas, quase que não sai o nome, né? Representada aí por IG, que é o símbolo, ok, gente? O anticorpo apresenta uma estrutura semelhante a um Y e é formado basicamente por 4 cadeias polipeptídicas, sendo 2 maiores, cadeias pesadas, e 2 menores, cadeias leves. Os anticorpos são capazes de se ligar especificamente a um antígeno, causando sua inativação por meio de diferentes mecanismos, tais como a aglutinação, facilitação da fagocitose e neutralização. É importante destacar que a ligação de um anticorpo com um antígeno é bastante específica e, normalmente, um anticorpo não reage com um antígeno diferente daquele que causou sua produção, ok? Então, segue slide. Vamos agora, vocês já estão visualizando na tela, o mecanismo de ação do sistema imunológico. Então, você já está visualizando aí o linfócito T, o linfócito B, anticorpos e os macrófagos. Essa célula enorme aí, que ela é o quê? Fagocitária. Ela engloba, certo? Corpos estranhos, ok? Ela vai tentar, né? A primeira linha de defesa quando penetra no organismo, o macrófago vai lá tentar sanar essa infecção, ok? Então vamos entender um pouco como é que é esse mecanismo na tela. Quando um antígeno penetra no organismo humano, as primeiras células que atuam no processo são as células apresentadoras de antígeno, como os macrófagos, como vocês estão vendo aí, gente, em verde. Os macrófagos fagocitam e avisam o restante do sistema imunológico sobre o organismo invasor. Então, é uma célula fagocitária, o macrófago. Ok, gente? Lembre-se o que é fagocitose. Ok? Então, segue slide. Após a apresentação, os linfócitos T auxiliares reconhecem os antígenos apresentados e inicia-se uma multiplicação dos linfócitos. Eles liberam substâncias que estimulam os linfócitos T, citotóxicos, e os linfócitos B. Os linfócitos B diferenciam-se em plasmócitos e iniciam a secreção de anticorpos que se ligarão aos antígenos e causarão sua inativação. Compreendido aí esse mecanismo de ação do sistema imunológico? Se não, deixa aí no comentário, ok? Sua dúvida, Tio Misa esclarece. O sistema imunológico, durante o processo de resposta a um antígeno, forma células de memória. São essas células que garantem uma resposta imune rápida caso o mesmo antígeno entre em contato com o organismo novamente. Lembra que eu falei da vacina da gripe, gente? Ou da poliomielite? Quando você entra em contato novamente com o vírus e com já tem a célula de memória, você não pega mais. Mesmo em contato com o vírus, você não desenvolve mais a doença, porque são células de memórias, ok? Então, vamos seguir lá. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.
Espero que tenha contribuído aí com o aprendizado e o conhecimento de vocês, certo? Se vocês acharem que eu mereço, então dá logo um misa like aí, né? Se inscreve no canal e qualquer dúvida, gente, deixa aí no comentário que o Misa quer comentar com você, quer compartilhar com você informação e conhecimento. Ok, gente? Até o próximo episódio. Fui!